Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou desenhar um camaleão no estilo realista utilizando lápis de cor. Eu espero que gostem. Bom, para fazer esse desenho eu utilizei como base um papel craft, um de 200 gramas que seria um pouquinho mais grosso. Eu gosto bastante de desenhar com esse papel, se vocês quiserem ver tem mais vídeos utilizando ele aqui no canal. E com lápis de cor ele tem dado bastante certo para mim. Eu já fiz o esboço do camaleão, né? Então eu deixei ele preparado ali e aí agora eu vou começar a colorir. Como eu utilizei esse papel que é um fundo mais escuro, eu tento deixar o máximo de realce no desenho. Então eu comecei ali direto pelas partes que tinham mais luz, utilizando o branco ali para marcar essas regiões. Para essas regiões mais claras, além do branco, eu utilizei também o verde claro e o amarelo. Como vocês conseguem ver ali na imagem, quando eu passei uma camada só dessas cores mais claras, elas não cobriram totalmente ali a região do papel, já que esse papel ele é um papel que tem bastante textura. Então eu fiz várias camadas até cobrir todos os buraquinhos. Antes de fazer esse vídeo, eu imaginava que camaleão fosse o nome de uma única espécie de um animal, mas na verdade, depois que eu pesquisei, eu descobri que esse nome é dado a uma família, né? A família Chamaeleonidae, se não me engano, é assim que fala o nome dessa família. E tem mais de 80 espécies de camaleões, então não é um único animal, tem vários e eles têm das mais diversas cores e tamanhos. E aí, para esse vídeo, o camaleão que eu quis desenhar foi esse que é um pouco mais esverdeado. Eu não sei exatamente qual o nome dele, mas ele é um dos mais conhecidos. Os camaleões, eles são répteis e eles têm essa pele que é um pouco mais enrugada e craquelada, mas nesse desenho, como eu estava utilizando esse papel que era um pouco cheio de textura e tudo mais, quando eu fui passar o lápis, eu acabei tentando preencher a região o máximo possível e aí acabou ficando bem liso e eu não conseguia colocar essa textura ali. Talvez se eu chegasse por cima ali do lápis de cor e tentasse desenhar esses craqueladinhos, eu conseguiria colocar eles ali, mas eu acabei preferindo deixar ele mais liso mesmo. Eu achei que ficou um resultado legal, vocês vão ver no final do vídeo. Agora eu terminei ali de colocar as regiões verdes ali no camaleão. Eu utilizei os 3 tons, né, principalmente, eu utilizei outros também, que foram o branco, o verde claro e esse verde, que eu não sei exatamente o nome dele, mas era um verde meio termo, não chegava a ser um verde escuro, mas também não era um verde claro, e era mais a tonalidade do camaleão. Aí eu utilizei esse verde, mas faltou ainda colocar as regiões que tinham sombra no camaleão. Eu comecei tentando utilizar um verde escuro para fazer essas regiões, mas eu vi que esse verde não combinava assim tão bem com o camaleão. Então eu peguei o preto e passei nessas regiões que eram um pouco mais escuras. E aí esse preto acabou ficando um pouco craquelado, então eu voltei com o verde e fiz uma mistura entre o verde e o preto para escurecer essas regiões. Agora, à medida que eu vou adicionando o preto e mesclando com o verde, vocês vão conseguir perceber esse desenho ganhando um certo volume, uma certa tridimensionalidade, né? Ele vai ficando um pouco mais realista. Então, à medida que eu vou ir adicionando, vocês vão conseguir perceber essa diferença, né? Essa modificação do desenho entre o desenho 2D para um desenho mais 3D. Uma outra região do desenho que eu fiz ali e não comentei ainda, mas que eu acho que deu um efeito bem legal, foi esse pedaço de madeira onde o camaleão está apoiado. Para fazer esse pedaço de madeira, eu coloquei uma linha branca, né, na parte de baixo, na parte central eu utilizei o marrom e aí na parte de cima eu utilizei o preto. E aí deu essa ideia ali de volume, iluminação, que faz o desenho ficar também com esse estilo mais realista. Esse pedaço de madeira é uma coisa ali bem simples, né, no meio do desenho, mas prestar atenção nesses detalhes faz toda a diferença no resultado final. Então, por isso é bom nunca esquecer desses detalhes. Uma outra região que não podia passar despercebida, né, por essa questão da iluminação, volume e tudo mais, foi o olho do camaleão. Como esse olho dele, ele tem algumas partes, né, um pouco mais arredondada e alguns traços ali, umas regiões que tem um pouco mais de sombra e pele, é importante colocar ali também, né, a parte da sombra e colocar também a iluminação na região do olho. Na parte de baixo ali, da parte preta ali do olho dele, eu também coloquei um pouquinho de luz que fez toda a diferença ali no final
para dar essa ideia ali de um desenho mais realista. Esse não foi o primeiro camaleão, né, que eu desenhei nesses últimos tempos. Um dos primeiros desenhos que eu fiz quando eu quando eu voltei, né, a desenhar no ano passado, foi um camaleão com aquarela. Eu achei que ficou bem legal assim o resultado. Infelizmente na época eu ainda não tinha espaço no meu celular. Eu até tinha a câmera que eu tenho hoje, mas eu não tinha espaço para filmagens, então eu não filmava ainda os desenhos que eu fazia, mas esse desenho do camaleão com aquarela tá lá no meu Instagram, então caso você queira ir lá dar uma olhada, ele ficou bem legal também e é uma ótima ideia para você tentar fazer em casa. Acabou que quando eu fiz o esboço desse camaleão, eu acabei esquecendo de colocar essa outra perna traseira dele, mas ela estava meio escondidinha ali atrás do rabo, então eu consegui colocar agora ali e não atrapalhou o desenho. Bom, agora com o desenho todo preenchido, né, as coisas que a gente faz para dar essa ideia maior de realismo, né, profundidade, volume e tudo mais, é ir prestando bastante atenção nessa questão da iluminação e da sombra. Então eu voltei ali em algumas regiões do desenho em que eu achava que precisava colocar um pouco mais de brilho, então eu peguei o branco e passei ali naquelas regiões. Se esse brilho acabou ficando um pouco forte, eu acabei voltando com o verde, dando uma clareada nele, mas eu tentei colocar ali onde eu achava que precisava. E com o preto a mesma coisa, né? É legal mexer com essa questão dos contrastes. Colocar bastante quando tem luz, né? A iluminação com o branco, amarelo, verde claro nesse caso. E também colocar bastante onde tem sombra, né? Utilizando o preto e mesclando com o verde ali. Acabou que não ficou nenhuma região totalmente preta, né? Eu acabei mais mesclando, mas dependendo do desenho, se tiver muita sombra, você tem que colocar também bastante preto, dependendo da região. Para mim, essa questão da luz e sombra é o principal quando eu estou fazendo um desenho realista, então eu sempre presto bastante atenção e eu indico, caso vocês forem fazer desenhos nesse estilo em casa, prestar bastante atenção, que vai ser o que vai fazer bastante diferença no final do desenho, da pintura, da arte que você estiver fazendo. Bom, eu acho que desenhos de répteis aqui para o canal eu não trouxe muitos, se não me engano, esse foi o primeiro. Então, caso você tenha alguma sugestão de algum réptil que você acha legal e que você gostaria de ver eu desenhando aqui, deixa aqui embaixo nos comentários que sempre que possível eu tento trazer aqui para o canal os desenhos que vocês me pedem. Eu posso tentar desenhar com outros materiais também que eu vou achar super legal. Me conta também se vocês já chegaram a ver algum camaleão ao vivo, né? Tem alguns que são bem legais, que eles se camuflam e mudam de cor no ambiente, eu acho super divertido. Eu nunca cheguei a ver um ao vivo, mas eu gostaria demais, então, caso você tenha visto, me conta aqui embaixo também nos comentários como que foi a experiência. Bom, esse foi o resultado final do desenho desse camaleão, utilizando lápis de cor. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho aqui no canal uma playlist só com desenhos, utilizando lápis de cor. Então, caso você se interesse por esse tipo de assunto, eu vou deixar ela aqui em cima nos cards para você ir lá dar uma olhada. E aí, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixa de curtir e se inscrever no canal para receber os novos vídeos que eu tô colocando por aqui toda semana. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.